Agora esta chamada está sendo gravada. Tá, Gabriel, tá liberado, tá bom? Pai amado, nesse momento, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome para estudarmos e buscarmos o conhecimento da Tua doutrina de amor, que nos torna melhores a cada passo, a cada dia. Que possamos assimilar esses conhecimentos que aqui nos serão transmitidos, para que possamos, assim assimilando esses conhecimentos, procurar, cada um, de acordo com as suas capacidades e condições, colocar em prática, em função de todos nós, de todos os nossos irmãos, que vêm à nossa casa Chico, buscando esclarecimento, orientações, que eles possam ali receber tudo aquilo que eles vêm ali buscar e que nós possamos contar com a proteção da espiritualidade, protegendo a nossa casa, uma cúpula protetora contra as energias negativas que ali possam se instalar e protegendo também a casa de todos os trabalhadores da Casa Chico contra essas energias negativas, para que possamos trabalhar com força, com coragem e continuar esse trabalho de amor de Jesus. Que o nosso irmão Fabiano possa contar com a inspiração do mundo espiritual para que possamos ter um bom aproveitamento do estudo da noite de hoje e que assim possamos dar início aos estudos da noite de hoje, que assim seja. Sim, seja. Que assim seja. Eu já projetei ali para nós. Então, nós vamos entrar no 13º, 13. O Império Romano e seus desvios. Só sempre lembrando, e a gente vai sempre lembrar, tá bom, pessoal, ao longo do nosso estudo, o estudo ele não é um monólogo, ele é coletivo. Não é palestra, todos nós participamos. Eu apenas estou aqui na condição de condutor, mas o conhecimento ele é para ser entre nós coletivos, tá? Cada um vai trazendo a sua contribuição, o seu conhecimento, porque tem, tá? Ninguém aqui é iniciante. Nós somos, sim, eternos aprendizes, mas não somos mais iniciantes. Então, espero que todos vocês possam trazer as informações ricas que vocês têm. O estudo ele é conduzido pelo seu Homero e a Dona Luzia. São eles que preparam tudo, organizam, link, convites e leituras. E eu fico só, então, mediando ali com a gente e eles lá também, tá bom? Então eu passo para o seu Homero. Eu vou convidar a Virgínia para dar o início. Pode ser, Virgínia? Sim, pode ser, seu Homero. Então, boa noite a todos. O capítulo é o 13º, Império Romano e seus desvios. O item é o 13.1, os desvios romanos. Reportando-nos ainda às conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Os pensadores de hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia perscrutado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias,
transferira as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. A força de educação e de amor poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível, e a prova deste grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então. Não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Virgínia, chamou atenção alguma questão nesse primeiro momento? Sim, eu me lembrei, Fabiano, de quando eu estudei o Império Romano, quando o curso de Direito, né, que foi o curso que eu fiz, nós precisamos estudar Direito Romano, porque as nossas leis brasileiras e grande parte da Europa estão fundadas nos direitos romanos, e que vem da Grécia, né, como mesmo diz aqui, a sociedade romana assimilou muita coisa dos ensinamentos gregos. Então, lembrei dessa parte. Sim. Vem a questão dos direitos, por exemplo, se nós pegar o Vaticano, ali, por exemplo, Roma mesmo, ele é um estado, né? É verdade. É administrado, assim, a Roma tem, o Vaticano tem um banco, eles têm um banco que administram, eles têm prefeitos, eles têm tudo. E tem aquela questão do direito canônico, né? Aquelas histórias. Então, mas por que vem da Grécia também, né? Porque a Grécia é o berço do intelectualismo, do conhecimento. Quando houve a fusão, porque Roma, o Império Romano, né, em si, ele vai engolindo tudo que é comunidade na volta, por isso que a gente vê aqueles filmes das guerras, porque ele quer engolir aquele lugar e tornar o Império Romano. Tudo que tu ganha em expansão, tu perde em qualidade. Então, o Império Romano ele começa a declinar porque ele não consegue mais alimentar as barreiras protetoras. Porque tu tem que sustentar muita gente para isso, tem que sustentar muito soldado. E aí, o que acontece? Mesmo que tu coloque escravos ou obrigue, tu não tem condições de manter, porque essa pessoa ela tem que comer, ela tem que se alimentar, ela tem que ter armas, ela tem... E aí começa o declínio do Império Romano exatamente por causa disso. Porque o que acontece? Quando tu engole um lugar, tu te adona desse lugar, mas tu também cria inimigo. Então, aí nós vamos chamar aqueles movimentos das tribos, as grandes selvagens, que eles chamavam na época, né? E aí vai ter lá os Hunos, vai ter o Gengis Khan, vai ter outros líderes lá que vão sempre lutar contra o Império Romano em busca, né, de justiça e tudo mais, porque eles dominaram, escravizaram, porque o Império Romano era assim, né, gente? Ele dominava, escravizava, as mulheres ficavam, os homens viravam escravos, as crianças eram vendidas, então eles acumularam muita dívida moral e espiritual com pessoas, né? E aí, por isso ele bebe lá da Grécia, e a Grécia, eles absorvem a Grécia, mas não escravizam a Grécia, mas aí vai ter aquela fusão que a gente vai chamar, né? É um pensamento greco-romano, porque daí é Grécia e Roma.
eles absorvem os deuses da Grécia, então eles criam os próprios deuses, eles se autodeclamam deuses, tanto é que César, né, deveria ser reverenciado, aí vem aquela expressão, Ave César, né? Os cristãos se rebelam contra isso, porque, na verdade, o rei Sol não era o César, porque não é um César, César é um grau, então haviam vários Césares, né? Então nós temos o Júlio César, nós temos Marco Antônio, nós temos tantos outros, Tertuliano, e assim vai indo. Então, os cristãos reverenciavam Jesus como Rei Sol, né? O único rei. Aí eles faziam Ave Cristo, né? Ave Cristo, eles faziam, não Ave. E isso indignou o Império Romano, né? Os cristãos morrem na arena fazendo Ave Cristo, né? Porque era uma espécie, sim, de uma afronta que eles sofreram. E aí, mais afronta ainda foi que eles se deixaram, como diz Emmanuel, emolar. Morreram em nome dele. Morriam, eles cantavam nas arenas, e aquilo era terrível para eles. Morriam cantando, assim. Mas, enfim, vamos avançando um pouquinho, então, mais? Aqui é mais a título de informação, nessa primeira parte. Aí os abusos, então, da autoridade. Seu Mero, vou passar. Sim, tu quer continuar, Virgínia? Sim, posso continuar, seu Homero. Então, é o item 13.2, os abusos da autoridade e do poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que, aos poucos, laminaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigília de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitavam a pretora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. O que a gente estava falando, né? Então, quando tu tem esse abuso de autoridade, um autoritarismo de um poder, né? Tu cria, sim, inimigos, porque matar não mata o espírito, mata o corpo. Por isso, se nós temos, né, raiva ou rancor, seja de quem for, mandar matar alguém não soluciona o problema. Ele sempre vai ser uma vingança. E aí, se no primeiro momento o meu inimigo estava na minha frente, porque era um convite para que ele estivesse aqui, para que nós pudéssemos trabalhar, eu e ele, aí se eu jogo ele para o mundo espiritual, eu não vejo mais ele. Então ele está em qualquer lugar. Estando em qualquer lugar, eu perco ele fica mais fácil no seu projeto de vingança comigo. É mais ou menos aquela ideia que eu brinco muito, assim, simbolicamente, da barata. Eu tenho medo, vamos supor, eu tenho medo do rato, eu tenho medo da barata, eu tenho medo de cobra. Bom, entrou um bicho desse na sala. Ai, que horror, olha, que bom que tu tá vendo. Porque se ela sumir, passa a ser um problema. Se a cobra tá ali na sala e eu tô vendo, não é um problema. Porque eu estou vendo ela, então eu sei onde ela está. Agora, se eu quero que ela suma da minha frente ali, ela passou a ser um problema, porque eu não sei mais onde ela está.
Então, ela pode estar em qualquer peça da minha casa. Então, o problema não é a barata que está na tua frente, o problema é quando ela some. Mas já te passa, Rita. E o que acontece? O Império Romano, ele simplesmente jogou muita inimizade. As trevas, elas são ardilosas. Elas não destroem as coisas. Elas se infiltram. Eles reencarnam e se infiltram, né, ali dentro e vão minando de dentro para fora. Então, assim, como é que eu destruo uma casa espírita? Não vou lá e vou pegar um machado e vou sair demolindo as paredes, porque daí isso não vai funcionar, porque vai construir um centro espírita em outro lugar. Qual é a base, então, daquelas pessoas daquela casa espírita? O sentimento cristão, porque o sentimento cristão carrega muita coisa, amor, piedade, compaixão, perdão, e é isso que eu quero destruir. Então, o que eu faço? Eu entro disfarçadamente dentro do centro espírita e começo a divulgar, minar coisas a respeito de, não, mas Jesus não era tão assim, não. Não, a gente pode, se Jesus, olha ardiloso, se Jesus era humano, Jesus é humano, tá? Se Jesus é humano, então o humano erra. Então o evangelho dele é passível de questionar. Veja a artimanha. Então, ao invés de derrubar a parede da casa, eu tiro Jesus de dentro dela. E uso a casa para disseminar a minha distorção. Então, é assim que funciona o parasita. O parasita não destrói o seu hospedeiro. Ele entra, ele usa o seu hospedeiro para propagar a sua infecção. Isso é muito importante que a gente saiba com relação à nossa família, com relação à nossa vida e com relação à casa espírita. Então, cuidado com as ideias esdrúxulas que vêm questionando, vêm trazendo informação. Abre o olho, né? Comecemos a observar. É isso que aconteceu com o Império Romano, foi isso que aconteceu com a Igreja Católica. Monstros das trevas ainda, né, afastados do Cristo, com ódio de Jesus, entraram, reencarnaram com o propósito de entrar, vestiram-se de padre, reencarnaram, tomaram as vestes de padre, e lá foram disseminando quem? Um Jesus sanguinolento. Não destruir a igreja? Não, continuaram com a igreja. Aliás, tiraram a igreja simplesinha e colocaram um monumento de ouro. E aí eles foram enchendo o olhar daqueles padres iludidos que estavam lá, dizendo que Jesus era isso, Jesus era aquilo, vocês têm que aceitar, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo. Vocês entendem? Então, a gente presta atenção. Fugiu do roteiro do evangelho, há uma luz piscando de alerta. Rita? Fabiano, ali nessa parte do livro que fala assim, denso nevoeiro obscurecia todas as consciências da sociedade alegre, honesta, rica de sentimentos enobrecedores. Foi passo de crimes humilhantes, tragédias, lúgubres e miserandos assassinos. Duas coisas que eu queria pontuar. A primeira é que, teve esse nevoeiro que tu falou do poder das trevas, que foi minando as consciências, mas ali tá falando que a sociedade era alegre, honesta, e tinha sentimentos. Mas se tinha esse sentimento... Mas em algum momento ela não foi assim, entendeu? Isso. Isso, Faz um exato. paradoxo, né, ali, porque... Não, é que em algum primeiro momento ela não foi, depois, porque ela vai agregando inimigos. Aí ela vai entrando espíritos perturbados, vão se tornando Césares, vão se tornando... Porque a Roma, ela não começa ali com Jesus, né? Roma Sim. é um império que vem nascendo lá dos como é que eram que a gente estudou? Povo drusco, né? Não me lembro, recordo. Tá lá na nossa primeira... Etruscos? Etrusco. Etruscos? Então, é isso que ele está se referindo, Emmanuel. No início foi vindo com seus propósitos e tudo mais. Então eles eram, num princípio, mais honestos, sentimentos nobres, e foi deixando... O Império ele não foi assim sempre, né? E foi, mas aí é isso que eu tinha que pontuar, né? Mas se tu tem isso realmente bem fixo em ti, bem, assim, já sedimentado, também porque deu margem, né, ali, porque não foi só o César, digamos assim, e a classe, assim, porque, vamos combinar, né, Fabiano, eram, como tu falou, era meio sadismo, né, tu ia para esses lugares, matava as pessoas, criança, não tinha
assim, lógica nenhuma, assim, era uma coisa bem grotesca, então, o pessoal ia ali, aplaudir, então, compactuou com aquilo, então, a loucura não era só lá dos grandes, digamos assim, Sim. nobres, ou quem tinha o poder, pode ser que eles, sim, mas sempre que a Lá em população... cima, ó, a primeira informação acima lá dessa que tu deu dentro do nevoeiro diz assim, ó, parecia atormentada pelas mais tenazes inimigos, ocultos, espíritos, tá? Isso. Que aos poucos lhes, olha só, minaram as bases mais sólidas, é isso que tu está dizendo, né? Se tem dentro de si, tem, mas às vezes começa a minar tanto que não, e aí vai dando outro caminho, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, ou seja, os valores, né? Dada a ausência, ó, aqui é uma informação, de vigilância. Vou me deixar levar. Dessa sentinela mais avançada é o conhecimento. E aí sim, começou a vir vigilante, então que deu uma impressão assim, que claro, foi aquilo chegando, aumentou, né, essa corrupção, essa violência, e como tu falou, né, e foi indo, e a população, acredito que cedeu ali, e chegou ali que fala, né, ausência de vigilância das suas sentinelas, né, tu se deixou levar por aquela situação, mas na verdade foi toda uma, não foi só a autoridade, né, o povo também sucumbiu, digamos assim, né, os romanos ali, digamos, sucumbiu aquilo ali, né, mal comparando que nem nazismo. Tá, a gente pode culpar Hitler, né, mas ele não fez tudo sozinho, né, as pessoas se deixaram seduzir por aquela fala louca, assim, enfim, né, numa liderança negativa, né, que foi minando as pessoas e elas perderam, sim, acho que como foi aí, né, acho que o que é certo e o que é errado, mas, enfim, é porque eles estavam invigilantes mesmo, né, não estava bem sedimentado, né, acredito, né, assim, porque parece, assim, que foi uma coisa bem, assim, forte isso aí, né, até hoje, né, quando tu vê os filmes, assim, é bem chocante, né, tem uns que retratam, né, essa morte dos cristãos nas areias, assim, é muito grotesco, assim, né, o troço, assim, então, sempre é inacreditável, digamos assim, né, mas acho que a população apoiava. É que no início começa com essa invigilância e vai tomando. Aí tu tem que entender que não aquela pessoa que foi se perturbando não é mais a mesma. Ela abriu a porta para que outras vão substituindo, porque o império vai se renovando. Né? Os Césares vão se renovando e os líderes vão se renovando. Né? O Senado ele vai se renovando. O Emmanuel foi um senador, né? Eles vão se renovando, vai morrendo uns e vai vindo outros, o filho do fulano, e assim vai indo. Então, daí tu pega uma geração de espíritos mais perturbados, assim, com sede de poder e tudo mais. Né? Aí acaba nesse sentido. Eu vou avançar aqui, então, para nós. Eu não sei se o Homero... Vou fazer uma troca. Descansa um pouquinho, Virgínia. Sim, A Rita claro. já está... A Rita, pode ser, Rita? Pode ser. Os chefes de Roma. Depois de Caio assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Sobe Mário ao poder depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos, que haviam, por sua vez, invadido o território de Galias. Mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder, travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surgem Pompeu e a Revolução Decatilina, muito conseguindo a prudência do Cícero em favor da segurança da cidade. Verifica-se logo após o primeiro triunvirato com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era do amor, da solidariedade e do bem,
mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Os Só generais... uma informação aqui, tá? Assim, ó, o determinismo é o amor, o resto é relativo, ainda que seja transitório ou com limite, é o que ele está dizendo. Eu tenho o poder de mudar pelo livre-arbítrio, tenho algumas coisas assim, outras não. Então, assim, gente, não é determinismo tudo. Por exemplo, a minha vida ética, moral e as minhas relações que eu vou fazer, não é determinismo isso. Eu não estou determinado que eu tenha que estar sentado aqui, nós, com vocês e comigo, a gente estudando. Não, isso aqui é livre-arbítrio. É uma escolha que nós fizemos. Porque senão eu não tenho por que aprender. Eu não tenho por que estar nesse mundo, eu só estou aqui repetindo o que está determinado. Não. São convites, isso aqui é produção nossa. Determinado está outras coisas maiores, assim. O resto está dentro dessa relatividade das minhas ações, das ações de vocês. Então, o plano espiritual está ali trabalhando. Agora, eles vão tentar desviar ou não. Agora, se a gente desviou, é um problema nosso. É um problema nosso. Mas então quer dizer que as coisas não acontecem? Sim, daí aquilo que vai estar ali, um espírito devedor, um César, ele foi lá e fez e aconteceu. Ele desencarna, nasce escravo. Aí o que acontece com ele? Ele vai ficar preso a esses líderes tiranos, porque daí é karma dele, entendeu? É karma dele estar ali. Então as pessoas que vão sofrer essas coisas dos romanos é karma, mas as ações que a gente vai ter não é livre-arbítrio. São escolhas. São escolhas. Vamos lá. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desvairando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando os outros povos pela força das armas, os ianes que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre, e é por isso que sua quase totalidade entraram no plano espiritual, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes esperadas das mais acerbas acusações. Muitos deles, decorridos decênios infidáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como os vermes ao longo das margens de Tigre, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. Isso, vocês perceberam? Então, vários desses tiranos acabaram reencarnando depois, sofreram no mundo espiritual as perseguições e agora estão no outro lado do cenário, aquele que eles perseguiam. Então, eles reencarnavam como mendigos, ficavam nas margens. Então, eles estavam espiando. Por isso que eles dizem assim, generais, Roma, porque não é só os líderes de Roma, nós vamos pegar os generais dos exércitos ali, que eram... O posto de um general no Império Romano era um posto altíssimo, assim, era um cargo quase que como um senado. Era um homem extremamente respeitado, entende? Um general assim que comandava. Então, tiranos como esse reencarnaram depois. Aí, olha lá, é por isso que em sua quase totalidade, ou seja, quase todos eles, entraram no mundo espiritual seguidos de perto pelas suas próprias vítimas. Ou seja, né, eles deixaram ódio, agora estavam lá se perseguindo. E essas vozes desesperadas das mais acerbas acusações, muitos deles decorridos depois séculos, né, de martírio expiatório, podia ser visto sem as suas armaduras elegantes, ou seja, já não eram mais imperadores, não eram mais generais, né? Então eles agora estavam vestindo que arrastando-se como vermes ao longo das margens do rio Tibre, ou estendendo as mãos asquerosas, como pedindo, suplicando, porque era assim que as pessoas viviam e eles pisoteavam. Faziam. Então, vai experimentar, né? Agora o polo oposto, porque se não quis despertar pelo amor, vai ter que viver aquilo, né? Alguém mais? Tem aquela frase, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Porque tenha sido ditado por isso, né? Então, eles acabaram olhando o que plantaram, né, Fabiana? A lei do reverso, causa e efeito.
O próprio Emmanuel, logo após ele ter sido o senador, né, ele era um senador de César, depois que ele desencarna em Pompeia, no Vesúvio, né, no vulcão de Pompeia, porque ele morreu ali, cego, atirado, e ele desencarna e ele reencarna 50 anos depois, que é o nome do livro, 50 anos depois, pouco tempo assim, gente, um prazo de pouco tempo ele reencarna como escravo. Como escravo. Aí ele vai, então, espiar as suas perseguições, o que ele fez, né? Mas Jesus havia, gente, Jesus havia convidado ele. Numa das noites do Mar da Galileia, que é um lago, na verdade, o Mar da Galileia, ele foi conversar com Jesus para pedir a cura da filha, Flávia. E aí Jesus colocou ele numa encruzilhada, porque disse para ele, senador, este é o momento de decisão. Gente, ele estava diante do mestre, ele recebeu isso diante de Jesus, assim. Não era dos apóstolos, não era de outras pessoas, ele estava diante do próprio Cristo, que olhou para ele e diz, tu estás neste momento numa encruzilhada da vida, ou tu vem, ou tu fica pelos milênios passando por essas informações. Hã? É o Públio. E aí o que aconteceu? Ele então não compreendeu e se deixou levar pela ganância ainda do poder, porque deve ser muito difícil para quem tem essa ganância do poder se soltar, né? Porque é o orgulho. E aí que está um ponto muito interessante, né? E daí ele vai sofrer os milênios dessa. Não porque ele nega simplesmente a Jesus, porque tu não faz nada para o Cristo, nós fizemos para nós. É porque ele perdeu uma linda oportunidade de uma jornada de redenção espiritual. Direto com a fonte. E aí quando ele no nosso livro, tá, básico, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Emmanuel intitulada O Egoísmo. Tá lá. E aí ele fala do egoísmo. Porque o Emmanuel ele participou, enquanto espírito, na França do século XIX, na construção, a convite de Jesus, das obras básicas. Eu vou avançar aqui então para nós, seu Homero. Lê mais um, Rita? Sim, posso ler. O século de Augusto. Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão de Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizaram-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outros nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com suas obras numerosas. Vamos para mais um. Transição de uma época. Hein? Tu quer trocar, ô Rita? Como Quer preferir. descansar um pouquinho? A Nadir? Seu Homero, a minha internet está indo e voltando, eu acho que fica ruim. Tá. A Virgínia pode ler por mim. A Regina já leu. Se ela descansar um pouquinho. Vamos convidar Tem mais Simone. gente aí para ler, sim. Tem. A Simone? Oi.
Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê determinar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz, por imposição do judaísmo, que lhe não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. Tu vê, é importante que a questão do líder, né? A liderança, ela precisa dar um exemplo. Ela precisa manter-se na ética, ela precisa, o líder, porque ele se torna um espelho. O maestro, ele tem um papel fundamental, por mais que o violinista saiba tocar, o saxofonista saiba tocar, o baterista, se não houver maestro, não tem sinfonia. Porque é ele que dá a regência, é ele que dá o tom, é ele que... E por mais que aqueles instrumentistas estivessem ali com as partituras na frente deles, eles tinham que ver a regência do maestro. Então, o líder, se ele perde isso, o liderado se perde. Nós vemos isso na nossa política brasileira ao longo, desde a República para cá. Quando os nossos líderes, sejam eles quais forem, o Senado, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, eles perderem essa regência, quando se perde o respeito, o liderado não respeita. Então, é muito importante que a gente sempre tenha em mente disso, né? No lar, vamos pular para o nosso lar. Se os pais, as mães, perderem esse sentimento, né? Os filhos, a família vai. A gente vê que isso é fato e não muda, né, gente? O exemplo, a educação é de casa. Então, começa pelos líderes da família, né? Então, é muito importante a gente sempre se dar conta que nós somos líderes em todos os lugares e as pessoas se espelham. E nós temos o poder de influenciar as situações, os meios. Então, para que países, né, nações, elas tenham esse respeito, esse respaldo, quem está na ponta tem que ter essa percepção. Ele precisa observar que o que faz e fala tem uma repercussão ali com o seu todo. E ele não é igual mais, ele é sim um aprendiz igual a todo mundo, mas a condição em que ele se encontra exige sim uma diferença, né? Então, olha aqui o que aconteceu, né? Vocês perceberam ali vários líderes decaindo um sobre o outro, a influência que um vai exercendo sobre o outro. Assim. Quem gostaria de falar? O senhor Roberto está com o microfone aberto, ele quer falar? Eu vi que tinha uma respiração, eu pensei. Alguém? Roberto, quer falar? Falar, senhor Roberto. O toque foi acidental. Desculpa. Tá bom. Alguma questão ali que foi vista no escrito, chamou a atenção? Então, vocês perceberam que neste cenário de extrema corrupção moral, porque temos a corrupção moral e material, é que Jesus vem, né, gente?
Ver a coragem, a grandeza do espírito num estado de perturbação, de quase monstros selvagens, ele nasce nesse meio, né? É óbvio que quando a gente entra em jaula de leão, a gente acaba sendo morto. Como Gandhi diz, né? O Mahatma Gandhi falou, se eu não for morto, eu fali na minha missão. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava mexendo com interesse. Obviamente que ele iria ser morto. Não tinha como não ser. Então, se ele não fosse, com certeza ele faliu, porque era a única maneira de tirar ele de cena, era dessa forma. Então, é mais ou menos, Jesus sabia e já estava dentro da ordem que ele iria sofrer essa penalidade. Já estava isso, porque nós estamos, é muito tranquilo analisar. Você vai mexer com o interesse de alguma coisa, é óbvio que tu vai ter uma refrega ali total, ninguém vai querer tu ali. Mas ele tinha também, né, toda uma proteção gigantesca, enquanto ele estava encarnado, uma assistência divina de Deus e outros espíritos angélicos que estavam com ele, auxiliando nesse sentido de proteção, né, mas que já estava lá, né, desde os milênios descrito que o cordeiro iria ser abatido. Isso já estava nas profecias narrativas dos profetas da época, né? Ele daria o seu sangue em nome de uma humanidade. Já estava, porque é uma questão de cálculo matemático isso. Porque ele ia mexer com os interesses. Jesus começou a mexer com os interesses da época. Avançamos ou Ô, Fabiana, pode falar. uma coisa que me chama muita atenção nesse tempo foi a família de Judá, né? Da época de Jesus, assim, como eles eram de uma família bem próspera, né? E Judá se torna um trabalhador das galés, né? Porque houve aquela perturbação lá que foi agredido, que pensaram que era da família dele que tinha agredido Césares, né? Então eu vejo assim que eles tinham todo a mãe dele, a irmã dele que depois pega hanseníase, que é aquela doença, né? E é botada num lugar. Então eu fico pensando assim, eles era uma família que vivia lá, que tinha amor, que tinha carinho, que respeitava, né? Tinha muito amor no coração. E daí acontecia tudo que aconteceu naquela família, eu me reporto a isso, porque depois, como ficou tudo diferente, inclusive Judá, né? Ajuda Jesus, e quando Jesus está subindo, né, o Calvário, e eu vejo assim, que diferença, como ficaram embrutecidos, né? Essas cabeças das pessoas, né? Como ficaram. Eles tinham uma fé muito grande, porque a família tinha, eles eram bons. A gente vê nas histórias que a gente lê, nos depoimentos que a gente lê, nos livros que a gente lê, nos filmes que a gente assiste, que tinha muita gente boa, né? E daí tu vê isso acontecendo numa sociedade que tinha muito, né, para passar ainda, né? E acontece isso no caminho, né, Fabiano? Isso é porque esse chamamento para a gente ver que a gente não é super-homem. Ela já está bem, como a Rita disse, né? É porque não está bem formalizado ali. Mas os espíritos trevosos, eles estudam muito os nossos anseios. E é ali que eles nos pegam. O teu anseio é sexo? Então é aqui que eu vou te pegar. O teu anseio é o vício? É aqui que eu vou te pegar. Então eles... Gente... Uma das coisas, das virtudes que eles desenvolvem bastante é a paciência. Eles ficam te observando, eles ficam te cuidando, e aí eles vão vendo essa nossa fragilidade. A fragilidade não tem problema, porque ela é nossa e a gente vai trabalhá-la com o tempo. O problema é que para eles é uma porta, né? Aí eles vão minar, assim, vão minando, até que a gente cede. E aí é o que aconteceu aqui. O que mais caracteriza a ganância de Roma é o poder. Poder pelo poder. A ganância também, né, Fabiano?
Eles eram muito gananciosos, né? Pelo Sim. poder de ter, de possuir, né? Isso. Agora, esses imperadores estão reencarnados aí, gente. Ainda aí na política do mundo. Estão aí comandando, aí, querendo. Ainda tem muita gente assim pelo mundo aqui, né? É eles de volta. Muitos deles, não todos, tá? Não todos. Muitos já se redimiram, estão muito bem, né? Mas muitos ainda estão por aí. Eu vou avançar aqui mais um para nós. Seu Homero vai querer que a Simone continue? Mais um, Rita? Sou eu que estou lendo, seu Era Homero, né? Simone. Ah, Simone, tá. Então, mais um, Simone. Não, mas quer botar a Rita, coloca, seu Homero. Não. Continua. Provações coletivas dos judeus e dos romanos. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam, nas regiões da Palestina, as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. De perto, seguem-lhes a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam, igualmente e de modo indireto, o esforço de auxílio ao império nas suas dolorosas provações coletivas. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza, que arrasaram Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Herculano é um vulcão, uma cidade, e Pompeia foram as duas cidades que foram destruídas pelo Vesúvio. Vocês vão ver essa informação há 2000 anos também. E num videozinho que tem lá, que eu fiz sobre a vida de Emmanuel, tem ali um trecho que ele vai mostrando. Então, quando o mundo interno não causa mudança, a natureza vai fazer isso, tá vendo? O que a gente está vendo hoje no mundo, né? O que nós vimos no Rio Grande do Sul? Então, e a Joana é clara nisso, e ela fala no livro A Terra Nova, que o chamado ele vem de fora, ele vem exógeno, ele vem de fora. Quando ele não é atendido por nós, e os espíritos esperam com paciência, porque pode ser o nosso momento, pode ser coisas da vida que estão, né? Eles esperam muito. Quando se esgota isso, o chamado vem internamente. Aí vai ser disparado problemas de saúde sérios, que é como um chamado para nós, né? As doenças. E ainda assim, quando não houver, em nações serão chamados pela revolução da natureza, né? A Terra, ela tem o seu equilíbrio, e quando nós mexermos com isso, esse equilíbrio precisa se voltar novamente à estabilidade. Então, vai haver aí os sacudires de terra, terremotos, maremotos, chuvas aí que a gente está vendo horrorosas, assim, de subir telhado para cima, né? Cidades sendo devastadas. Mas, enfim, são os chamados que vai vindo. E no caso de Pompeia e Herculano,
foram praticamente dizimadas. Dizimadas. Só acharam, séculos depois, que foram encontrando pedacinho por pedacinho, até que começaram a ver corpos petrificados, porque o vulcão ele jogava pedras assim, as pedras matavam muita gente, porque pegavam nas pessoas, e muita fumaça e muita poeira encobriu tudo e tirou o oxigênio, tirou, as pessoas não conseguiam respirar, e aí caíam ali e morriam. Aí aquele pó se petrificou no corpo, e o corpo ficou petrificado ali. Então tem exposições, se vocês um dia forem na cidade de Pompeia, vocês vão ver lá. Né? Nesse vídeo também que eu fiz, tem as imagens dos corpos petrificados e tudo mais, animais, crianças, homens, mulheres, todos passaram por isso, inclusive Emmanuel. Acabou perdendo ali na condição de Públio, né? Morreu. Alguém mais gostaria também de... Eu ia comentar que também, assim, essa questão que tu falou, né, dessas expiações coletivas e pelo poder da natureza, assim, na Bíblia fala, né, Fabiana, assim, também, tem várias questões, não só da história, mas tu vê também isso, né, só que para o católico, frente do espírito, para nós, tem a ver com esse chamado que tu falou, né, mas a gente vê que a Igreja Católica fala, assim, acha normal acontecer isso também como um chamado de mudança, né? Para nós tem a ver até com esses resgates de outras vidas, né? Claro, o católico não acredita em reencarnação, mas também tem um lado, assim, meio expiatório, de certa forma, né? Porque se fala, tá acontecendo, eu já vi várias pessoas falando, tá acontecendo isso porque as pessoas não mudam, então tem o dilúvio, tem várias coisas, assim, que também eles falam, assim, sobre esse chamado que tu falou, né, mas de outra forma, né, então, as outras religiões também abordam isso, né, da mudança pela natureza, vamos pensar assim, né, Deus, não para nós, o Jesus, que é o nosso mestre, mas para eles também tem isso, né, de mudanças climáticas por causa desses chamados de mudança, de regeneração, digamos assim, né, de reforma íntima, né? Claro, de formas diferentes, mas acho que eles abordam, há uma consciência coletiva, eu quero dizer, dependente das religiões, que já vem que essas muitas mudanças, assim, da natureza é um chamado, assim, de um plano superior, né? Para nós é bem claro, assim, mas acho que para outras religiões ou outras crenças também, né? Tem essa impressão. Porque quando não tem mais o que fazer, aí vem o trabalho espiritual. Por exemplo, ali, ó, um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual da coletividade romana, de seleção. Né? Era preciso, então, tirar personagens da Terra. Sair, né? Quando a alma está muito enlouquecida, gente, ela está enlouquecida, ela não consegue mais, tá? Não consegue mais. Tem que parar ela, tem que... Uma pessoa que está em surto, por exemplo, quando está muito... Ele não para, tem que dar uma sacudida, toca lá uma injeção para acalmar, a pessoa está em surto, enquanto ela não ter esse choque, ela não consegue parar. Ela não consegue, porque ela entra naquele circuito assim, né, de perturbação, até se acalmar. E aí imagine isso em termos de coletividade, uma coletividade perturbada, enlouquecida, com sérios compromissos espirituais, porque eles tinham, né, devido ao ódio que eles deixavam de lastro, acabava isso, assim. Então, o cenário tinha que ser mexido, tinha que tirar almas dali, e aí, então, é acionado pelas forças da natureza o acordar do vulcão de Pompeia. Então, ele que vai fazer esse processo. Eu vou passar, então, para a nossa última lâmina. Quem gostaria de ler para nós? O Joel, descansa um pouquinho, Simone. Eu convidar o Joel. Fim da vaidade humana. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo,
em virtude da maravilhosa unidade a que chegou, e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. O que tu tem hoje quando tu vai lá para a Itália, Roma e outros países na volta ali, senão ruína. Só resto. Mais nada. Nem nomes, porque se tu perguntar para uma criança quem é Jesus, ela ainda sabe, alguma coisa ela sabe. Mas se tu perguntar quem é Vespasiano, ele vai dizer que é uma abelha. Se tu perguntar o que é Tertuliano, o que é César? Ah, o César é aquele homem do filme, né? Porque eles não conhecem. Porque não deixaram boas lembranças na sociedade, não marcaram. Agora, se tu falar em Jesus, todo mundo sabe. Então, qual é a ruína nele? Só resto. Resto para a gente olhar, e a gente ainda tem aquela coisa do se fascinar pelo processo, porque a gente vê filmes, né, gente? E aí a gente acha lindo aquela coisa toda, só que ali é um palco de muitas dores, né? Tirando a passagem de Jesus que teve por ali, né? Se tu vai na Terra Santa visitar, é um outro ambiente, né? Mesmo que seja em ruínas, tem o cenário do Cristo, né? A gente tem aquela coisa diferente de, se tu for ali pro lado da Itália ou de Roma, é bem diferente, né? É mais aquela coisa da história por um fascínio. Então, o que virou lá ó, no desenho? Ó? Só ruínas. Quer falar alguma questão, Joel? Um ponto que te chamou a atenção? Esse segundo parágrafo aqui, onde ele fala que quando não é mais possível o paliativo da misericórdia, né? E essa condição para restabelecer esse fundamento de verdade nas almas, vem de longe esse objetivo maior de fazer com que a gente se desprenda, deixe de lado o egocentrismo que ainda carregamos, né? E vendo toda essa condição, esse trabalho persistente dos benfeitores, a gente olha para trás ainda e se pergunta, mas como a gente está marcando passo nessa condição de ser eterno pedinte, e quando tu fala aí sempre, reiteradas vezes na abertura deste encontro, que não é uma palestra, mas uma contribuição, né, para que a gente possa, cada um de nós, dar a nossa colaboração. Às vezes a gente fica meio cestroso, assim, pô, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Mas aquela condição de abrir o meu coração, dizer aquilo que eu estou pensando, muitas das vezes vai fazer com que aquele outro que está à minha volta ali, seja encarnado ou desencarnado, perceba o que é preciso fazer para sair dessa condição de eterno pedinte e se tornar também um misericordioso, uma criatura realmente capacitada a perceber a verdade e, a partir dela,
começar a caminhar com muito mais determinação, com muito mais equilíbrio, né? Deixar de ser aquela criatura, voltar a frisar, assim, aquela eterna pedinte, e se conscientizar de que nós já temos condições de doar alguma coisa, de superar as amarguras que muitas das vezes a gente ainda faz com que, como é que eu vou dizer assim, nos atormente o dia a dia e deixar passar, porque são situações que, como a Joana de Ângeles lá frisa no livro Vidas Vazias, são situações passageiras. Elas vão passar, mas só vão passar quando eu me dispuser a deixar de lado essa condição e deixar que apodreça aquele homem velho e surja o homem novo. Aquele homem cheio de vida, de alegria de viver, mesmo com dificuldades, mesmo com angústias, mas ter o prazer de viver esse momento, né? A gente olha para trás e percebe, pô, o Império Romano foi muito importante para a construção de um mundo melhor, né? O Paulo veio nos trazer também essa condição de despertar para a realidade, mas deixou à mercê muita dificuldade, muita angústia, muita dor, muito sofrimento, e nós, muitas das vezes, aplaudimos essa condição, né? Buscar, a partir de agora, então, ser uma criatura mais abnegada, mais fraterna, e não permitir que essa misericórdia seja dissolvida, que nós possamos compartilhar essa misericórdia. Tá? E é perfeita a tua colocação, e ela faz a gente refletir numa fala tua, que é para nós, né? Sou um eterno aprendiz. Isso não se contesta. Mas não sou mais um iniciante. Então eu posso dar sim, né? Ah, mas eu tenho que aprender muito. Ok, isso não tenha dúvidas. Mas o que tu já sabe? Já tem condições de dar alguma coisa. Ó, lembrando sempre, o pouquinho que nós temos é muito para quem não tem. Então, é importante, né? Isso que tu traz, de a gente se dar conta disso. Porque senão a gente fica sempre almejando um conhecimento além do que eu já tenho, e aí eu vou me esquecendo que eu já tenho. Eu sou um eterno aprendiz, mas eu não sou mais um amador. Eu já conheço, já tenho. E tem a questão espiritual, né? Que se a gente se propõe a levar a informação, falar, os espíritos vão também ali junto, botar fermento. Tem uma palavra do Paulo que ele diz do fermento espiritual, tá? O tema. E aí ele diz, né? O fermento é o elemento que fermenta a massa toda, né? E aí ele nos compara isso, que nós somos o pão e o Cristo é o fermento. Se nós nos propormos a alimentar, que é o pão, deixa que o Cristo vai ser o fermento. Mas eu preciso me propor. Ele leveda, né? Ele cresce. Essa é a função do fermento, né? Fazer crescer. Assim. E o sal também, né? Jesus se refere ao sal. O sal que dá um gosto. A gente sabe que uma comida sem sal não dá, né? Então, o sal, ele tem essa função, né? De dar o gosto, de dar o prazer. Então, o sal, o fermento são elementos da natureza muito utilizados por Jesus, por Paulo, nas palavras, para a gente poder compreender. E o salto se dá quando eu me proponho, né? Aí eu me propus, vai havendo um avançar. Seria isso então, pessoal. Chegamos no nosso final desse módulo. Eu só queria reiterar de novo com vocês, semana que vem, devido ao nosso evento lá de Uberaba, no dia de hoje a gente estará viajando, né? Sou a Ivone, que participando aqui, o Roberto, a Vanessa. A Vanessa está sempre viajando, né? Mas esse dia ela vai estar viajando agora sem condições. Ela trabalha, né? Então, inclusive, eu estou na estrada agora. Eu imagino, eu ia citar, ela tá no trânsito. E outros aqui que estão participando também. E aí
E aí, neste momento, eu me proponho, e a Vanessa também, se quiser, o Roberto, a Ivone, de vez em quando colocar aqui umas imagens, uma fotinho dos lugares que a gente for, falar um pouquinho, para trocar com vocês, tá? Não, eu vou ter esse prazer, assim, com certeza, de fazer esse movimento. Eu envio, com certeza. Então, seu Homero. Tem pergunta? Está tudo certo? Nenhuma dúvida? Podemos passar para o Gabriel? Tá, Gabriel? Nesse momento, agradecidos que somos por mais esse banquete espiritual, onde nós adquirimos um pouquinho mais, aprendemos um pouquinho mais da tua doutrina, dos teus conhecimentos e esclarecimentos sobre a doutrina espírita, que possamos assimilar esses conhecimentos, colocando à disposição dos nossos irmãos que vêm vindo atrás de nós e que precisam desse pão espiritual, que possamos fazer a nossa parte, cada um fazendo aquilo que sabe, da maneira que, segundo as suas condições, procurando auxiliar, colaborar na obra de amor de Jesus, transmitindo esses conhecimentos àquelas pessoas que vêm em busca desse conhecimento lá na nossa casa, buscando esses esclarecimentos, para que possamos, assim, nos transformando, fazendo nossa transformação moral e espiritual, possamos também colaborar, ajudar os nossos irmãos a fazerem a sua reforma, sua transformação, sua reforma íntima, mudando e transformando a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, e assim, nos transformando, possamos colaborar na transformação do nosso planeta, transformando um planeta melhor para todos nós. Que possamos estar reunidos aqui no próximo encontro para continuar esse trabalho de amor. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Uma boa noite, pessoal. Até uma próxima. Boa viagem. Boa noite. Boa viagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.